Olá, bom dia, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Jardim da Alma, eu sou a Fabiana e hoje eu vou ler para você o capítulo 2 do livro Sexo e Destino. Fica comigo. Repousava Dona Beatriz no leito bem posto, patenteando enorme cansaço. A doença, de certo, consumia-lhe a forma física, desde muito, porquanto aos 47 anos de idade mostrava o rosto singularmente engelhado e o corpo leve. Refletia ensimismada, tristonha. Fácil de se lhe ver a preocupação ante a crise iminente. Ideias a lhe fluírem, vivas e nobres, indicavam que se habituara à certeza da desencarnação próxima. Notava-se-lhe fixada no pensamento a convicção do viajante que atingira o término de espinhosa trilha, da qual, por fim, lhe competia sair. Conquanto tranquila, aquietava-se pelos vínculos que aprendiam no mundo. Apesar disso, visualizava as portas do além, plasmando formosos quadros íntimos com quem sonha à luz da vigília, e recordava Neves, o pai que perdera na infância, qual se visse prestes a recuperá-lo, em definitivo, tal a extensão do amor que o acolcheteava um ao outro. Observávamos, porém, sem dificuldade, que a alma afetuosa da enferma se dividia mais fortemente na terra, entre o esposo e o filho, dos quais se reconhecia em gradativo processo de inevitável separação. No aposento acolhedor que alguns adereços ataviavam, tudo transparecia limpeza, reconforto, assistência e carinho. Ante o leito, encontramos sisudo enfermeiro desencarnado que Neves abraçou, demonstrando guardá-la conta de imensa estima, e apresentou-nos. Amaro, temos aqui André Luiz, amigo e médico que doravante nos partilhará os serviços. Saudamo-nos cordialmente. Neves inquiriu atencioso: o irmão Félix veio hoje? Sim, como sempre. Informei-me então de que o irmão Félix, desde muitos anos, era o superintendente de importante casa socorrista, ligada ao Ministério da Regeneração em nosso lar. Famoso pela bondade e paciência, era conhecido como sendo um apóstolo da abnegação e do bom senso. Não dispunhamos, entretanto, de qualquer tempo para considerações pessoais. Dona Beatriz experimentava dores agudas e o companheiro mostrou o propósito de aliviá-la, através do passe confortativo, enquanto a senhora se via aparentemente a sós. Em grande prostração física, revelava profunda sensibilidade mediúnica. Os sublimes pensamentos do leito de dor. De olhos cerrados, a doente, embora não assinalasse a presença paterna, lembrava a ternura do genitor que lhe parecia distante e inacessível no tempo. Identificava-se de novo com a ingenuidade infantil. Na acústica da memória, ouvia as canções do lar, voltava encantada às horas da meninice. Reconstruindo na imaginação as relíquias do berço, sentia-se no regaço paternal a maneira de ave de regresso à penugem de ninho. Dona Beatriz chorava. Lágrimas de enternecimento inexplicável perolavam-lhe a face, e sem que a boca enunciasse o menor movimento, clamava intimamente com toda a alma: Pai, meu Pai. Meditai vós que no mundo admitis para os desencarnados a indiferença da cinza. Para lá dos túmulos, amor e saudade muitas vezes se transformam no vaso do coração, em pranto comburente. Neves cambaleou agoniado, e enlacei-o, contudo, a pedir-lhe coragem. A ventania da angústia, porém, sobre o ânimo do companheiro atribulado, perdurou apenas alguns momentos. Refeito a recompor o semblante que o sofrimento transfigurara, espalmou a destra na fronte da filha e orou, suplicando o amparo da bondade divina. Chispas de luz, quais minúsculas flamas azulíneas, evolavam-lhe do tórax, a se projetarem naquele corpo fatigado, revestindo-o de energias calmantes.
Emocionado, observei que Dona Beatriz se acomodava ao suave torpor. E antes que pudesse anunciar qualquer impressão, uma jovem, figurando-se nas 20 primaveras da experiência física, entrou cautelosamente no quarto. Renteou conosco, sem percebermos, de leve, e tomou o pulso da enferma, verificando-lhe as condições. A recém-chegada esboçou o gesto de quem reconhecia tudo em ordem. Encaminhou-se logo após na direção do pequenino armário próximo e, munindo-se dos recursos necessários, voltou à cabeceira da dona da casa, aplicando-lhe injeção anestesiante. Dona Beatriz não mostrou a mínima reação, continuando a descansar sem dormir. O concurso magnético de minutos antes e sensibilizara-lhe os centros nervosos. Perfeitamente tranquila, a moça, no qual observávamos a posição da enfermeira improvisada, retirou-se para um dos ângulos do aposento, a largar-se em acolhedora poltrona de vinho. Em seguida, descerrou um dos segmentos da janela quadripartida, atraindo a corrente de ar fresco que nos bafejou sem alarde. Respirando a saciedade, a jovem, com grande surpresa para mim, acendeu um cigarro e passou a fumar distraidamente, dando a ideia de quem diligenciava fugir de si mesmo. Neves fitou-a, deitando-lhe significativo olhar em que se mesclam piedade e revolta, e indicando-a discreto informou-me. Trata-se de Marina, contadora de meu genro, que se dedica ao comércio de imóveis. Agora, a pedido dele, desempenha funções de assistente. Evidente sarcasmo transparecia-lhe da palavra reticenciosa. Imagine, voltou a dizer, fumar aqui, numa câmara de dor, onde a morte está sendo esperada. Contemplei Marina, cujos olhos denotavam recôndita inquietude. Manifestando ainda alguns laivos de respeitosa estima para com a nobre senhora estirada no leito, soprava, para além da janela, as baforadas cinzentas que lhe escapavam da boca. Repartindo a própria atenção entre ela e Amaro, o nosso amigo da esfera espiritual, Neves, conquanto mudo e constrangido, parecia querer falar à vontade e desinibir-se. Tentei, porém, adquirir mais amplo conhecimento da posição. Aproximei-me reverentemente da jovem no propósito de sondá-la em silêncio e colher-lhe as vibrações mais íntimas. Contudo, recuei assustada. Estranhas formas, pensamentos, retratando-lhe os hábitos e anseios em contradição com os nossos propósitos de socorrer a doença, fizeram-me para logo sentir que Marina se achava ali a contragosto. A sua mente vagueava longe. Quadros vivos de esfuziante agitação ressomavam-lhe na cabeça. De olhar parado, escutava adentro de si própria a música brejeira da noite festiva que atravessara na véspera, e experimentava ainda na garganta a impressão do gin que sorvera abundante. Apesar de surgir-nos superficialmente, à guisa de menina crescida sob o turbilhão de névoa fumarenta, exibia telas mentais complexas a lhe relampaguearem na aura imprecisa. Trazido pelas circunstâncias a colaborar na solução de um processo assistencial, sem qualquer intuito menos digno, passei a estudar-lhe o comportamento isolado. A medicina terrestre, no futuro, para atender com eficácia ao doente, examinar-lhe-á com minúcias a feição espiritual de todas as peças humanas que lhe articulam a equipe. Respeitoso, iniciei os apontamentos de ampla anamnese psicológica. Marina apresentou, a princípio, a figura de um homem amadurecido, cunhada por sua própria imaginação, a repetir-se-lhe muitas vezes acima da fronte. Ela e ele juntos. Percebia-se-lhes de pronto a intimidade, adivinhava-se-lhes o romance. Fisicamente, assemelhavam pai e filha. Entretanto, pelas atitudes sentimentais, não conseguiam disfarçar
a estuante paixão um pelo outro. Nos painéis sutis, que surgiam e se desfaziam alternadamente, mostravam-se ambos extasiados, ébrios de prazer, fosse aboletados no automóvel de luxo ou enlaçados na areia morna das praias, aconchegados sob a proteção do arvoredo tranquilo ou sorridente em tumultuados abrigos de encantamento noturno. Deslumbrantes paisagens de Copacabana ou Leblon desfilavam por admirável fundo pictórico. A moça entrefechava as pálpebras para senhorar com mais segurança as reminiscências que lhe empolgavam os sentidos, para logo após mentalizar, surpreendentemente, outro homem, tão jovem quanto ela mesma, evidenciando-se-nos entregue às cenas de um filme interior diferente. Formava novo tipo de palco para exibir a lembrança das próprias aventuras, no qual se destacava igualmente ao pé do rapaz, como se estivesse afeiçoada aos mesmos sítios, desfrutando companhia diversas. Ela e ele também juntos, no mesmo carro entrevisto, ou nas condições de pedestres felizes, saboreando refrescos ou repousando em animados entendimentos nos jardins públicos, sugerindo o encontro de crianças e namoradas a entretecerem aspirações e sonhos. Naqueles rápidos minutos de fixação espiritual, em que se exteriorizava tal qual era, Marina revelava a personalidade dúplice da mulher dividida entre o carinho de dois homens, jugulada por pensamentos de medo e inquietude, ansiedade e arrependimento. Neves, que de algum modo me partilhava a inspeção, quebrou a calma reinante enunciando, abatido. Está vendo? Julga que é fácil para mim, pai da doente, suportar aqui semelhante criatura? Tratei de consolá-lo e, por solicitação dele próprio, passamos a pequeno salão de leitura, contíguo ao aposento da enfermeira. Contíguo ao aposento da enferma, a fim de que pudéssemos refletir e conversar. Fim do capítulo 2. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.